Oi, meus amores, bom dia, boa tarde ou boa noite. Essa é a nossa terceira videoaula. Na última, nós fizemos a correção dos exercícios do livro. Eu espero que vocês tenham acertado. E também dizer que, a partir de agora, nossa correção será diferente. Com essa plataforma do Google, que nós estamos utilizando aqui, vocês irão conseguir ter o gabarito das questões do livro e eu vou estar sempre aqui para tirar dúvida de vocês, tá? No horário da nossa aula, né, que já é mesmo o horário que vocês estão por aqui, eu vou estar aqui e vou conseguir tirar as dúvidas de vocês, tá? Então é isso, vamos lá, nossa aula vai começar. Como eu disse, é de predicado verbo nominal. E para nós pensarmos em predicado e verbo nominal, é preciso lembrar um pouquinho do predicado verbal e do predicado nominal, que nós estudamos nas aulas anteriormente, né, em sala de aula mesmo. E vamos lá, gente. Qual é a característica de um predicado verbal? Por que eu posso chamá-lo assim, de predicado verbal? Justamente porque ele tem como núcleo, né, a parte mais importante daquele predicado é o próprio verbo. E esse verbo, ele não é um verbo de ligação, ele é um verbo significativo. Ou seja, gente, esse verbo ele vai poder ser o quê? Ou transitivo ou intransitivo. E dentro da transitividade desse verbo, ele vai poder ser o quê? Direto ou indireto. Ou até mesmo direto e indireto ao mesmo tempo. Mas a gente ainda não chegou nessa parte, só no direto e indireto mesmo. E o predicado nominal, ele já apresenta o quê? O núcleo é um nome, ou seja, ele pode ser um substantivo, ele pode ser um adjetivo, e o verbo que ele apresenta é de ligação, tá? Geralmente também no predicado nominal, esse verbo de ligação tem um predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito, gente? O predicativo do sujeito é como se fosse um predicadinho dentro do predicado que faz referência ao sujeito. E assim como o predicativo do sujeito, tem também o predicativo do objeto. Mas avançando aqui com os exemplos, eu vou explicar isso melhor para vocês, tá? Beleza, então nós já pegamos aqui o que tem no predicado verbal e no nominal. O que a gente faz para fazer um predicado verbo nominal? Te junta tudo. E aí nós teremos um predicado verbo nominal. Ou seja, quais são as características de um predicado verbo nominal? Significa o que isso? Significa que ele tem dois núcleos, e um deles é um nome e o outro é um verbo. E esse verbo é significativo. E significa que esse nome ele vai ser algo relacionado a uma característica que estará lá no meu predicado, que pode ser um substantivo ou um adjetivo. Então, o predicado verbo nominal, ele tem dois núcleos. Um é um verbo significativo e o outro é um nome. Então, essa é a característica do meu predicado verbo nominal. Mas, professor, isso acontece real? Isso acontece real. Vamos ver aqui, ó. Vamos analisar esse exemplo. Os alunos saíram da aula alegres. Beleza, quem é o sujeito aí, gente? Os alunos saíram da aula alegres. Quem é o meu sujeito da oração? Os alunos, né? Então, os alunos é o meu sujeito. Sabendo que os alunos é o meu sujeito, o restante da minha oração só pode ser o quê? O meu predicado. Mas que tipo de predicado é esse? Como que eu vou descobrir que predicado é esse? Analisando todos os elementos que compõem esse predicado. E quais são os elementos que compõem esse predicado? É o verbo, né? Ali. E esse verbo é o quê? Esse verbo é transitivo, ele é intransitivo. Qual é o verbo da minha oração? Sair. O verbo da minha oração é o verbo sair. Como ele está conjugado? Saíram, ou seja, eles saíram, ele quer, eles querem, eles, os alunos. Então eu sei que ali o verbo sair não é um verbo intransitivo. Por quê? Porque depois dele eu tenho um complemento, né? Ele, se eu dissesse assim, eles saíram e não tivesse mais nada. Eles saíram e acabou. Eles saíram e o verbo seria o quê? Intransitivo, mas não é o caso. Como eu disse, não adianta a gente colocar uma lista com verbo transitivo, verbo de ligação, verbo isso, verbo aquilo, porque tudo vai depender do contexto, tá? Claro que alguns verbos não se alteram, mas alguns sim, dependendo do contexto, é o caso do verbo sair, que possui o quê? Dupla transitividade. O que isso significa, professora? Significa que ele pode ser intransitivo e por vezes também pode ser transitivo, como é o caso aqui. E nesse caso, saíram de onde? Quem sai, sai de algum lugar. Nesse caso, eles saíram de onde? Da aula.
Então, se é da aula, esse meu verbo, ele é o quê? Ele é transitivo, já sei que ele é transitivo, porque ele tem complemento ali, mas esse complemento que tem preposição, ele me apresenta uma preposição? Apresenta. Então, se ele me apresenta uma preposição, significa que ele não passa direto. Ele não vai direto, ele não vai transitar nessa frase. E ele tem o quê? Ele tem um impedimento ali. Que impedimento é esse? A preposição. Então, se ele tem a preposição, ele vai ser indireto, ele não vai passar sozinho. Vai ter um negócio ali atrapalhando ele. Que negócio é esse? O objeto indireto. Quem é o objeto indireto? Da aula. Pronto, já sei. Então, saíram o meu verbo transitivo indireto, da aula é o meu objeto indireto. Beleza, e alegres é o quê? Está fazendo o que ali nesse rolê? Alegres está fazendo o quê? Está caracterizando os meus alunos. Quem foi que saiu? Foi o objeto que saiu alegre? Não, por quê? Porque o objeto era da aula. Era aula que saiu alegre? Não, é impossível. Quem foi que saiu alegre da aula? Foram os alunos. Então, se foram os alunos, é uma característica que é atribuída ao meu sujeito. Portanto, alegres é o meu predicativo do sujeito. Eu tenho ali uma qualidade dentro de outra qualidade que é atribuída ao meu sujeito. Por quê? Predicado é qualidade. Então, se eu estou dizendo que a minha ação verbal ela qualifica, né, o meu sujeito, ela dá essa qualidade a ele, que pode ser tanto sofrida quanto exercida, né? Então, aí eu tenho, nesse caso, uma ação verbal que me diz que os meus alunos estavam o quê? Alegres na aula, beleza? Foi assim, dessa maneira que eles saíram da minha aula, então saí verbo transitivo indireto, da aula objeto indireto, e felizes, alegres, desculpa, é o meu predicativo do sujeito, tá? Então aqui, né, dá para vocês verem, né, tá aqui tudo certinho, se quiser dar um pause aí, se eu expliquei muito rápido. E voltando também aqui agora a essa oração. Por que eu consigo identificar que esse meu predicado, ele é verbo nominal? Porque eu conseguiria separar com os meus dois núcleos. Quais são os núcleos, gente? O núcleo primeiro é saíram e o outro é alegres. Por quê? Porque o verbo estar é um verbo de ligação. Olha aqui essa frase. Eles estavam alegres. Estar é verbo o quê? De ligação. Próximo, predicado nominal. Já sei, matei ali, ó. Predicado nominal. E a outra, os alunos saíram da aula. Saíram de onde? Da aula. Saíram em transitivo? Não, é transitivo. Nesse caso, indireto. Portanto, saíram aí não é um verbo transitivo, não é um verbo de ligação, ele é um verbo significativo. Então, se eu reescrevesse e separasse essa oração, seria: os alunos saíram da aula, eles estavam alegres. Pronto. Só assim eu consigo identificar e separar os meus dois núcleos e por isso eu entendo que é um predicado verbo nominal, tá? Agora vamos ver aqui, gente, algumas estruturas que se estabelecem para nós identificarmos esse predicado verbo nominal. Por exemplo, em algumas vezes eu vou ter ali na minha estrutura da oração um verbo intransitivo seguido de um predicativo do sujeito, ou seja, mais um predicativo do sujeito, como eu falei para vocês. O que é o predicativo do sujeito? O predicativo do sujeito é uma característica atribuída ao meu sujeito dentro do predicado que é estabelecida através de um verbo de ligação. Aqui no caso, ó, Marielle lutava feliz. Quem é o meu sujeito? Meu sujeito é Marielle. Lutava. Lutava, ok, intransitiva. Mas nesse caso aqui, ele tem um complemento. E que complemento é esse? Ela lutava o quê? Nesse caso aqui, ela lutava feliz. Então, por isso, feliz é uma característica atribuída à luta? Não, ela é uma característica atribuída a Marielle, que é o meu sujeito. Então, feliz faz referência ao meu sujeito. Portanto, ele é um predicativo do meu sujeito. Então, eu tenho ali Marielle, sujeito, lutava feliz, predicado. Predicado o quê? Verbo nominal, porque eu tenho um verbo transitivo, que nesse caso é o lutava, mais um predicativo do sujeito. Então, eu já sei que eu tenho predicativo do sujeito, meu predicado não vai ser verbal, meu predicado não vai ser nominal, meu predicado vai ser o quê? Meu predicado vai ser verbo nominal, porque eu tenho predicativo do sujeito. Então, é muito importante vocês identificarem todos os elementos que compõem a estrutura daquela oração, tá? Porque isso vai fazer com que vocês acertem e consigam identificar que tipo de predicado eu tenho. Então, aqui nós vimos a primeira estrutura, né, do meu predicado verbo nominal, uma delas, né, que é verbo intransitivo mais predicativo do sujeito. Então, eu tenho ali um verbo intransitivo lutava. Marielle lutava. Pronto, acabou. Eu não preciso de complemento.
mais o feliz, nesse caso, está complementando, só que é atribuído ao meu sujeito e não ao meu verbo. Portanto, feliz é o predicativo do sujeito. Agora, nesse outro exemplo aqui, essa estrutura, ela já é com um verbo transitivo mais um objeto, que pode ser direto ou indireto, dependendo da transitividade do meu verbo, mais um predicativo do objeto. Se o meu predicativo do sujeito era uma qualidade dentro do predicado atribuída ao meu sujeito, isso significa que o meu predicativo do objeto, ele é uma característica atribuída ao meu objeto dentro do quê, gente? Dentro do predicado, óbvio, porque nós estamos falando de quê? Predicado. Que predicado? Predicado verbo nominal, ok? Então vamos lá, gente. O resultado das eleições deixava todos aflitos. Gente, quem é o meu sujeito? O resultado das eleições. Ponto. O resultado das eleições é o meu sujeito nessa oração. Eu já sei que o resultado das eleições é o meu sujeito, portanto, o restante da minha oração será o meu predicado. Deixava todos aflitos. Então, todos aflitos é o meu predicado. Agora, vamos lá identificar o verbo. Que verbo é esse? Verbo deixava. Verbo deixava é o quê? Ele é intransitivo? Não, porque quem deixa algo ou deixa alguém de alguma forma, né? Então, nesse caso ali, deixava um verbo transitivo. Mas ele é transitivo direto ou ele é transitivo indireto? Vamos pensar. Deixava o quê? Todos felizes. Eu tenho preposição? Não, eu não tenho preposição. Então, ele vai direto, ele vai transitar direto a esse objeto, esse complemento verbal, que são os objetos, né? O complemento verbal, gente. Objeto direto, objeto indireto. Ele não vai ter ninguém atrapalhando a vida dele. Ele vai estar ali feliz do ladinho do verbo dele, contente, complementando, fazendo o que ele nasceu para fazer, que é complementar o verbo transitivo. Só que aí, ele é o quê? Não tem preposição. Opa, se ele não tem preposição, ele é um objeto direto. Pronto, foi. Então, significa que deixava é o quê? É verbo transitivo direto e todos aflitos é o meu objeto direto. Porém, eu tenho o quê, gente? O resultado das eleições deixava todos aflitos. Então, eu tenho deixava no verbo transitivo, tenho todos. Deixava o quê? Deixava todos, porque quem deixa algo ou alguém. Todos, mas deixava todos o quê? Aflitos. Então, eu tenho uma característica que é atribuída ao meu objeto. Quem é o meu objeto? Todos. Por isso que eu tenho ali um predicativo do objeto. E assim, o meu predicado ele é verbo nominal, porque ele tem essa estrutura de ter nele um verbo transitivo mais um predicativo do objeto. Tem predicativo, é verbo nominal, tá? Esse verbo, ele tem ali aflitos, eu poderia retirar aflitos da minha oração? Não. Então, aflitos é um núcleo? Sim, aflitos é um núcleo. Por que é um núcleo? Porque o resultado das eleições deixava todos. Deixava todos o quê? Eu não posso tirar isso. Ele é um núcleo. É o quê? Aflitos é o quê? É um nome. Mas que nome? É adjetivo, gente. É adjetivo, não é verbo, é adjetivo. Então, eu tenho ali, portanto, um nome que é atribuído à característica de o quê, gente? Predicativo, porque é uma característica, é um adjetivo. E esse adjetivo está exercendo a função sintática de predicativo do objeto, tá? Então, o resultado das eleições estava todos aflitos, por isso eu tenho ali mais um predicado, mais um exemplo de predicado verbo nominal. Porque se eu tirar deixava, eu tiro deixava, acabou a minha vida, o resultado das eleições todos aflitos. Não tem sentido nenhum. É o meu núcleo também. Então, eu tenho um verbo e tenho um adjetivo como o meu núcleo, como são os meus dois núcleos. Então, dessa maneira, eu tenho um predicado verbo nominal. Vamos ver mais um exemplo. Outra estrutura que se estabelece nesse tipo de predicado é, eu tenho lá um verbo transitivo, mais um objeto, mais um predicativo do sujeito. Nós vimos primeiro o predicativo do sujeito, porém, atribuído ao verbo intransitivo. Então, se era intransitivo, não tinha o que no meio, não tinha o objeto, né? Só tinha o verbo intransitivo mais o predicativo do sujeito. Mas agora, essa outra estrutura que se estabelece, eu tenho o quê? O verbo transitivo, mais o objeto, mais o predicativo do sujeito. Então, dessa maneira, eu tenho o aluno lia o resultado da prova ansioso. Quem é o meu sujeito? O aluno, dá para identificar aqui. O aluno está ali, né, destacado. Então, o aluno é o meu sujeito e lia o resultado da prova ansioso é o meu predicado. Porém, qual é o meu verbo? Lia, verbo ler, né? Ler. Quem lê algo. O que ele lia, esse aluno? O resultado da prova. Pronto, podia acabar aí? Podia. Mas eu atribuí
mais uma característica. Essa característica foi atribuída à prova? Ansioso? Não. Como é que a prova vai estar ansiosa? Impossível. Então, essa característica só pode ser atribuída ao meu aluno. Então, eu tenho ali uma característica atribuída ao meu sujeito. Portanto, ela está dentro do predicado? Está. Então, ela é o que? Um predicativo do sujeito. Isso significa, gente, que eu tenho uma estrutura de um predicado verbo nominal. Se eu tiro, por exemplo, o meu verbo, o meu núcleo é verbal. Mas eu preciso saber se eu tenho um nome como núcleo? Não. Por quê? Porque também no predicado verbo nominal eu tenho como característica um predicativo do sujeito. E quem é o meu predicativo do sujeito? Ansioso. Beleza, então foi. Tá lindo. Entendemos predicado verbo nominal. Eu deixarei também para vocês umas fichas, tá, de estudo dirigido, tanto de exercícios quanto de conteúdo em relação ao predicado verbo nominal, com bastante tirinha, com bastante coisas, crônicas, charges, tudo para vocês fazerem e irem exercitando e treinando, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu deixarei aqui esses exercícios do livro para vocês irem treinando, tá? Vai da página 46 à página 53. Pode fazer tudo, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, que o gabarito vai estar lá. Eu espero que vocês entendam, compreendam e fiquem aqui para tirar as dúvidas, tá? Eu vou ficar até meio-dia, ok? Então, um beijo, até mais, até a nossa próxima aula. Tchau!